Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Em meio à correria do dia a dia, em meio à nossa agenda cheia, em meio à nossa rotina atribulada, poucas vezes nós paramos para refletir. Poucas vezes nós paramos e fazemos uma pergunta simples: o que realmente importa? Como assim o que realmente importa? Bom, será que tudo que eu faço na minha vida realmente contribui para algo maior? Ou será que muita coisa eu faço no modo automático? Será que eu estou perdendo tempo e nem estou percebendo isso? Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós vivemos uma vida que não é nossa. Muitas vezes nós vivemos aquilo que, desde crianças, nós ouvimos que era a vida boa, a vida melhor. Parece que há um roteiro pronto, não é? Olha, a gente tem que crescer, sair da escola, entrar na faculdade, formar, ter um emprego, um bom emprego, casar, ter filhos, depois aposentar, viver e morrer tranquilamente. Parece que já dão para nós algo pronto. Olha, esse aqui é o script da sua vida. Mas espera aí. Nós temos que viver a vida que nós achamos que é melhor ou a vida que outros acham que é melhor? Eu lembro que quando eu era criança, algo já me incomodava em relação a tudo isso, em relação a esse suposto roteiro pronto. Eu falava o seguinte: olha, quando eu crescer, quando eu ficar adulto, eu não quero ficar trancafiado num escritório com ar-condicionado. Não, eu quero viver os meus sonhos, fazer o que eu quero. Parênteses aqui, nada contra trabalhar no escritório com ar-condicionado, assim como nada contra o que eu falei anteriormente de estudar, formar, trabalhar, casar, ter filhos, até mesmo porque eu trabalho em uma sala com ar-condicionado quando eu dou aula, porque eu trabalho como professor. Eu sou casado, tenho um filho, estou estudando na faculdade para me formar. Então não é sobre não fazer essas coisas simplesmente. É sobre fazer as coisas com propósito. Eu vou te dar um exemplo claro que você vai me entender.
Quando eu entrei na minha primeira faculdade, lá no ano de 2016, no caso a faculdade de teologia, eu ouvi de muitas pessoas o seguinte: não, faz depois essa faculdade, que seja uma segunda faculdade. Primeiro faz outra coisa para você ganhar dinheiro, se estabilizar. Depois você faz teologia. Mas eu estava convicto, porque Deus havia colocado aquele desejo no meu coração. Então, eu não me importava se eu não ficasse milionário fazendo a faculdade que Deus colocou no meu coração. Eu estava mais preocupado em fazer aquilo que eu sabia que fazia parte do meu propósito. E apesar de eu não ter me formado, eu fiz praticamente 3 anos de faculdade, e quando eu retornei a estudar, porque eu tranquei na época, em decorrência que eu estava casando, eu preferi trancar para retornar depois, quando a poeira baixasse. E aí quando eu voltei já na faculdade de filosofia, que é a faculdade que eu estou cursando hoje. Contudo, aquilo que eu aprendi na minha faculdade de teologia foi essencial para a minha vida como um todo. Hoje, por exemplo, eu sou professor de teologia. E muito disso passa pelo que eu aprendi na faculdade. Foi essencial para mim. Então imagina se eu tivesse feito qualquer outra coisa que não estivesse de acordo com o meu propósito. Então, eu dei esse exemplo para você compreender que o problema não é a faculdade em si. É fazer aquilo que os outros falam que é melhor, ao invés de fazer aquilo que você gosta, que você quer, que você sabe que tem a ver com você, que é a sua vocação, que é o seu chamado, que faz parte do seu propósito. Muitas vezes vivemos a vida e os sonhos dos outros. E é por isso que nós temos que parar e pensar: o que realmente importa na minha vida? Certa vez, Jesus bradou, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 24. Vocês são guias cegos, ele falou se dirigindo a certas pessoas, porque vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus estava falando? Porque na época havia uma prática de coar o copo de água, a água do copo, antes de ingeri-la. Porque se tivesse um pequeno mosquito naquela água e a pessoa ingerisse aquele mosquito, ela estaria contaminada, porque, segundo a lei, o mosquito era um animal impuro. Então, o indivíduo tinha que coar a água para extrair algum possível mosquito que ali estivesse antes de ingerir. Então, eles tinham esse cuidado, ok? Mas Jesus estava falando o seguinte: olha, vocês estão prestando atenção em fazer essa prática, mas estão se esquecendo de outras coisas que importam. Vocês estão engolindo um camelo. O camelo era o maior animal impuro, conforme a lei, enquanto o mosquito era o menor. Então Jesus disse que eles se atentavam para umas coisas, mas para outras coisas, até maiores, eles estavam deixando passar. Em outras palavras, aplicando para nós hoje, muitas vezes não percebemos aquilo que realmente importa. Muitas vezes deixamos passar aquilo que realmente importa. Muitas vezes não nos ligamos, não paramos e refletimos. Perdemos a nossa autenticidade. Ao invés de sermos nós mesmos, desempenhamos papéis, colocamos máscaras, somos aquilo que os outros querem que sejamos.
Por exemplo, quando se pergunta o que realmente importa, muitas vezes nós falamos: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas temos tempo de fazer tantas outras coisas. Somos consumidos de tanto trabalhar. Gastamos a nossa energia e o nosso tempo com lazer. Ficamos horas na frente da tela, do celular e de outras telas. Mas para aquilo que importa, não só para esta vida, mas para a eternidade, nós falamos que não temos tempo. É por isso que nós temos que parar e perguntar o que realmente importa. Porque se eu fico horas na tela do celular e não tenho minutos para ler a Bíblia ou orar, algo está errado. Aí eu estou engolindo um camelo, estou deixando passar aquilo que eu deveria estar atento. Portanto, meu irmão, minha irmã, pare um momento e reflita. O que realmente importa? Qual vida que eu estou vivendo? Amém? Se você foi abençoado, edificado com esta mensagem, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que a mensagem chegue até mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.